A notícia de que Taylor Swift recomprou, ou melhor, reconquistou as masters das suas próprias gravações é um tremendo golpe contra a ganância da indústria musical e deve fazer com que bandas e artistas de todos os gêneros, dos mais radicais aos mais suaves, passem a sonhar e considerar fazer o mesmo e se tornarem donos de suas próprias músicas, porque 99% dos casos eles não são. Calma que o tio Regis aqui vai explicar uma realidade que afeta da Madonna e do Bruno Mars ao Iron Maiden, bandas de black metal e outras desgraceiras. Presta atenção! Dois livros espetaculares que você pode adquirir já no lançamento agora em junho, com exclusivíssimos 30% de desconto com o meu cupom, que é igualmente exclusivo, o Regis Tadeu Indica. E você pode adquirir isso num combo absurdamente sensacional. O All You Need Is Love, que tem 416 páginas, traz entrevistas inéditas e intimistas com o Paul McCartney, com o George Harrison, com o Ringo, com a Yoko e outras pessoas do círculo ali próximo da banda, inclusive os bastidores da separação dos Beatles. E tem também o Vivendo com os Beatles, com 600 páginas, que pela primeira vez traz os diários e as memórias do Mal Evans, que era o road, amigo, confidente, faz tudo, que esteve ao lado dos Beatles o tempo todo durante a trajetória deles. São dois livros incríveis, tá? Estonteantes, e inclusive livros que vêm, aliás, esse combo especial para colecionadores traz esses dois livros aqui imprescindíveis, mais os brindes de cada um deles aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O All You Need Is Love tem palheta, aqui ó, palheta exclusiva, olha que demais. Tem um marcador de páginas exclusivo, tem também um adesivo, olha que coisa maravilhosa. E também o livro aqui do Mal Evans tem também, olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. Palheta exclusiva, olha que demais. Tem adesivo, deixa eu mostrar aqui para vocês, adesivo, aqui adesivo, tem marcador de página exclusivo, e esses livros são simplesmente incríveis, cara, que inclusive tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, tem aqui, ó, as fotos aqui exclusivas do arquivo do Mal Evans, ó, são dois livros absolutamente imprescindíveis que você vai ficar absolutamente extasiado de ler. Ah, e tem um presentinho extra, um bottom com a capa do Let It Be em um livro e um bottom com a capa do Sgt. Pepper's no outro. Mas isso para quem comprar na loja online da editora Belas Letras com o nosso cupom exclusivíssimo, o Regis Tadeu Indica. Então você vai ter tudo isso e mais 30% de desconto, cara. E olha, não vacila, porque esses livros aqui, porque eles têm uma tiragem muito pequena, eles vão se esgotar logo. Então, não perca tempo. Use o nosso cupom de desconto exclusivíssimo, Regis Tadeu Indica, tá? Escrito tudo junto, e você vai ter 30% de desconto e vai receber todos esses brindes que vêm junto com esses livros nesse combo maravilhoso. Não vacila. Meu amigo e minha amiga, a notícia que eu falei agora, que a Taylor Swift finalmente recomprou os direitos das suas gravações originais, as chamadas masters, né? Inclusive as masters dos 6 primeiros álbuns dela. O Taylor Swift de 2006, o Fearless de 2008, o Speak Now de 2010, o Red de 2012 e o 1989 de 2014 e o Reputation de 2017. E ela fez isso após uma batalha de 6 anos. E isso é mais do que um marco pessoal dela. É, como eu falei, um soco de estômago na indústria musical historicamente predatória, que sempre tratou artistas como meros peões dentro ali de um tabuleiro controlado por executivos absurdamente gananciosos.
Se você ainda não entendeu a dimensão dessa coisa, o tio Regis vai explicar aqui de um modo bem didático para você entender muito bem. Primeiro, você tem que saber que o caso da Taylor Swift não é um caso sobre uma artista bilionária recuperando o que é dela, e sim a respeito de expor as entranhas de um sistema que por muitas e muitas décadas vem lucrando às custas da criatividade alheia, enquanto 99,9% dos artistas continuam reféns de contratos abusivos. E eu já vou explicar por que, usando o exemplo da Taylor Swift, cabe isso para todos os artistas, quase todos os artistas que você conhece. Vamos voltar no tempo para entender o contexto. Em 2005, a Taylor Swift adolescente, com 15 anos, assinou com uma tal de Big Machine Records, né? Uma gravadora independente liderada por um sujeito chamado Scott Borchetta. Guardem esses nomes. Na época, ela era uma promessa da country music, né? Com aqueles sonhos grandiosos e muito pouco poder de barganha. E esse contrato, como é padrão na indústria musical inteira, estipulava que a gravadora, né, ficaria com os direitos das masters, ou seja, as gravações originais das músicas, né, que são a base para todas as cópias físicas, digitais e licenciamento comercial, incluindo filmes e incluindo propagandas. Isso é a master. Em troca, a Taylor Swift ela recebia um adiantamento financeiro e a promessa de apoio para construir a sua carreira. Parece justo? Não quando você entende que isso é uma prática corriqueira que deixa o artista com uma fatia minúscula do bolo, enquanto a gravadora embolsa a maior parte dos lucros gerados pela obra desse artista. E a coisa com a Taylor Swift desandou em 2018, quando, preste atenção, o contrato da Taylor Swift com a Big Machine expirou. E aí ela assinou com a Universal Music, né, e com a Republic Records, garantindo que dali em diante ela teria posse das masters dos seus novos trabalhos. Uma cláusula que por si só já mostra o quanto ela aprendeu com o passar dos anos. Só que esse passado voltou para assombrar a Taylor Swift, porque em 2019 o cara chamado Scooter Braun, um empresário com quem a Taylor Swift já tinha umas desavenças, inclusive umas desavenças ligadas àqueles episódios com o Kanye West, esse cara comprou a tal da Big Machine por cerca de 300 milhões de dólares, adquirindo junto com a gravadora as masters dos 6 primeiros álbuns da Taylor Swift. A Taylor Swift não foi consultada, ela não teve chance de fazer uma contraproposta e ela classificou essa venda como um pior cenário possível para um artista. Em 2020, a situação piorou ainda mais, cara, porque o tal do Brown, ele revendeu o catálogo para a Shamrock Capital, que é uma empresa de investimentos, por um valor estimado entre 300 e 450 milhões de dólares. Novamente, sem dar a Taylor Swift a oportunidade de recuperar. Então, ela, que já era uma das artistas mais poderosas do mundo, não ficou de braços cruzados. Ela anunciou que ela iria regravar todos os seus primeiros 6 álbuns, lançando as chamadas Taylor's Versions, ou seja, novas versões das gravações, com arranjos próximos aos originais, mas sob o controle total da Taylor Swift, que inclusive, com isso, acabava gerando novos fonogramas. Até maio passado, 4 álbuns já haviam sido relançados nesse formato, que é o Fearless, o Red, o Speak Now e o 1989. Todos com um enorme sucesso comercial, inclusive eclipsando completamente as versões originais e agora desvalorizadas do catálogo detido pela Shamrock. Paralelamente, ela negociava nos bastidores para recomprar essas massas originais, que é um processo que inclusive que culminou na vitória que ela anunciou agora, dia 30 de maio passado, quando ela declarou, né, numa carta emocionada, carta aberta, emocionadas às fãs, que toda a música que ela já fez agora pertencia a ela. O valor da transação
da Taylor Swift para recomprar isso não foi revelado, mas a gente especula que tenha custado mais ou menos uns 360 milhões de dólares, e é uma fração das cifras bilionárias ventiladas por muita gente. Se você ainda está se perguntando por que as masters elas são tão importantes, eu vou explicar mais uma vez, bem mastigadinho, para você entender o peso dessa conquista da Taylor Swift. É preciso que você entenda o que são realmente essas masters e por que elas são o cálice sagrado da indústria musical. As masters são as gravações originais das músicas. É o arquivo mãe, a partir do qual todas as cópias, CDs, LPs, arquivos digitais são feitas. E quem controla a master decide como a música vai ser distribuída, como ela vai ser licenciada, se ela vai poder ser trilha sonora de filme, série, trilha sonora de comercial, e ele decide como é explorado comercialmente. O artista, mesmo sendo o criador, ele quase nunca tem esse controle. Então, como compositora, a Taylor Swift sempre reteve os direitos autorais das suas músicas, né? Que inclusive dava a ela o poder de veto sobre certos usos, como por exemplo em filmes. Mas, sem as masters, ela não podia decidir como as suas gravações seriam exploradas. Isso significa que enquanto as canções da Taylor Swift tocavam em propagandas ou plataformas de streaming, a maior parte do lucro ia para a gravadora ou para quem detinha as masters, no caso o tal do Scooter Braun e depois o fundo de investimento lá, o Shamrock. Deu para entender? Então você tem que saber, cara, que nesse cenário, esse cenário é a norma, não é a exceção. A indústria musical ela opera desde o século passado, do início do século passado, sob um modelo em que as gravadoras financiam a produção dos álbuns, mas, em troca, exigem a posse das masters. Aí o artista recebe royalties, geralmente assim, uma porcentagem irrisória, e, em muitos casos, ele fica preso, o artista, a contratos que limitam a autonomia criativa e principalmente autonomia financeira. É uma relação totalmente desequilibrada, na qual o criador, a alma da música, ele é reduzido a um funcionário da gravadora. Lembra daquele caso do Prince, né? Que nos anos 90 ele se comparou a ser um escravo, escrevia slave no rosto, porque ele não controlava as masters dele. Ou no caso do João Gilberto, que em 2023 ele venceu uma disputa de 173 milhões de reais, cara, contra a gravadora Universal por royalties. Inclusive, esses dois casos ilustram muito bem como esses problemas atravessam gerações e atravessam fronteiras. A Taylor Swift, ao recomprar as suas masters, ela recuperou o controle financeiro e também tem uma questão simbólica aí, cara. Porque agora ela decide como as suas músicas serão usadas, desde relançamentos em vinil até licenciamento para trilhas de filmes. E mais do que isso, ela garantiu que a obra dela não será explorada por terceiros que não respeitem a visão artística dela. E isso é algo que em 99,9% dos artistas, especialmente os que estão começando, eles não têm isso. A maioria assina contratos draconianos, sem assessoria jurídica adequada, seduzida pela promessa de fama e de sucesso, e só percebe o erro quando já é tarde demais. A indústria musical ainda é um monstro terrível e infinitamente faminto por lucros. Então, vou te dar um exemplo. Desde os primórdios do rock and roll, gravadoras e empresários construíram fortunas explorando a criatividade alheia. O modelo é muito simples. Se oferece um adiantamento, que é sempre um empréstimo disfarçado que o artista vai precisar pagar com os royalties futuros, grava-se o disco e mantém as masters como propriedade eterna. Enquanto o artista se mata para criar, para promover e para tocar, para cantar, para performar, a gravadora embolsa a maior parte dos lucros de streaming, de vendas físicas e de licenciamentos. E quando o artista tenta negociar melhores termos,
é muito comum ouvir histórias de ameaças, de boicotes e até de processos, como aconteceu, por exemplo, no caso da Dolly Parton, que enfrentou um processo terrível do seu mentor, um cara chamado Porter Wagoner. Isso quando ela quis buscar a independência dela, independência artística e financeira. Então o caso da Taylor Swift expõe essa ganância em detalhes que são muito sórdidos. Porque quando ela tentou comprar as masters da tal Big Machine lá atrás, a proposta do Scott Borchetta era completamente abusiva. Ele falou para ela o seguinte, ó, para cada novo álbum que você entregar para mim, você vai recuperar os direitos de um álbum antigo. Ou seja, na prática, isso iria manter a Taylor Swift refém da tal Big Machine por anos, enquanto o Borchetta e depois o tal do Scott Brown, eles lucravam com o trabalho. Então, a venda do catálogo da Taylor Swift pelo tal do Brown, sem dar a ela o direito de preferência, foi sim um ato de traição. Também tem esse papo, ó, quer saber uma coisa? Esse papo também não é só sobre dinheiro. Controlar as massas é também uma questão de poder, porque gravadoras e empresários como o tal de Brown usam esse controle para manipular artistas, limitando inclusive a liberdade criativa e, em muitos casos, limitando até mesmo a expressão pessoal. É uma dinâmica de poder que vai muito além da parte financeira e entra no terreno da manipulação psicológica. Isso é especialmente grave para artistas jovens, como era a Taylor Swift no início da carreira dela, e muitas vezes esses artistas jovens eles assinam contratos sem entender as implicações a longo prazo. E isso vale para todo artista e toda banda que você conhece, que você gosta. Então a vitória da Taylor Swift nesse processo não é uma vitória só pessoal, ela está mudando o jogo. Porque as regravações dela, né, as tais das Taylor's Versions, foram realmente um movimento genial. Porque ao recriar os seus álbuns com faixas bônus e com uma nova produção, ela não só criou novos fonogramas que desvalorizaram as massas originais, mas também mobilizou a sua base de fãs debilóides, né? Aquelas Swifties lá, aquela coisa toda, para consumir essas novas versões, cara. Inclusive tornando essas versões mais populares que as gravações originais. E isso prova que na era digital, a legitimidade artística e o apoio do público podem realmente pesar muito mais do que a posse legal. E não tenha dúvida, essas Taylor's Versions dominaram as paradas, venderam horrores e quebraram recordes de streaming. E isso tudo pro bolso da Taylor Swift. Agora, mais do que isso, a Taylor Swift ela está inspirando uma geração. Por quê? Porque novos artistas agora, tipo Olivia Rodrigo, Rita Ora, essas artistinhas aí, já declararam que usaram o caso da Taylor Swift como exemplo para negociar contratos que garantam a posse das suas masters desde o início do contrato. Então, tem outros artistas, inclusive, que já anunciaram planos de regravar os seus respectivos catálogos, né, os discos antigos, mencionando a Taylor Swift como referência. E esse movimento já pressiona bastante gravadoras, selos, a reverem práticas contratuais, já que o sucesso dessas regravações da Taylor Swift mostrou que as massas originais podem perder valor se o artista tiver uma base de fãs fiel e debilóide, né, no caso da Taylor Swift, como também no caso do Angra, Iron Maiden, Guns N' Roses e outros grupos que têm fãs debilóides. Em contrapartida, algumas gravadoras, como a Universal, já planejam aumentar o período de exclusividade nos contratos, inclusive passando de 5 para 7 anos após o lançamento. E isso é uma tentativa desesperada de manter o controle. Eu sei, você não está acreditando, né? Existem inúmeras cláusulas de exclusividade nos contratos entre gravadoras e artistas. Então, o que a Taylor Swift fez é sim um divisor de águas na indústria musical. Você pode perguntar para Sharon Osbourne, né, que é empresária do Ozzy, o Rod Smallwood, que é empresário do Iron Maiden, Paulo Barão, que é empresário do Angra, se eles não gostariam que o Ozzy, o Iron Maiden e o Angra ou qualquer outra banda de qualquer gênero conseguisse isso
comprar as masters. E a Taylor Swift, ela recuperou a obra dela e transformou uma questão técnica, os direitos sobre essas masters, em um debate público. E ao expor a ganância da indústria e usar a própria influência dela para educar fãs e educar artistas, a Taylor Swift colocou um holofote em cima de um sistema que sempre e ainda prospera na exploração. Foi assim no passado e continua até agora. E é por isso que eu não canso de repetir nas minhas consultorias artísticas, nas minhas palestras e até mesmo nos meus vídeos. Leiam os contratos junto com os seus advogados. Jamais deixem de buscar assessoria jurídica e nunca subestimem o poder da sua própria voz. Sabe? Artistas merecem ser donos dos seus próprios trabalhos. Para 99,9% dos músicos e artistas aí que ainda sonham com um contrato, eu só digo uma coisa: o preço da fama ou dos seus sucessos pode ser a sua própria obra. E que essa história toda da Taylor Swift sirva de lição e inspiração para que mais artistas lutem por aquilo que é justo, pelo direito justo de cada um. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa confusão toda. Eu espero que você tenha entendido direitinho essa história da Taylor Swift, da importância das massas. Coloca aqui nos comentários o que você acha dessa história toda e se você acha que realmente o artista tem que ser o dono da sua própria obra e não a gravadora. Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.